Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, entrando agora num bloco sobre o magnetismo e o campo magnético, como é gerado, como nós podemos calcular, né, de uma forma bastante semelhante àquilo que fizemos com o campo elétrico. Muito bem, vamos começar lembrando que o magnetismo, na verdade, teve sua origem através de observação. Observações que mostraram que determinados corpos metálicos eram atraídos por alguns minerais, não é? Então, existia ali alguma coisa que influencia os pedacinhos de metais, faziam com que eles se orientassem e se atraíam. E isso, então, devido ao minério magnetita, deu origem ao magnetismo. Aí, mais adiante, nós falamos em aulas anteriores, Ørsted mostrou que efeito parecido também era observado com correntes elétricas. Quando eu produzia correntes elétricas em condutores, na redondeza daqueles condutores, pequenos pedaços metálicos também pareciam se orientar ou serem atraídos da mesma forma que aqueles minerais, que os magnetos permanentes, né, atraíam esses pedaços. É assim que começou basicamente o magnetismo. Nós já falamos disso anteriormente e eu estou repetindo aqui só para colocarmos no contexto tudo que vamos falar. Agora nós precisamos aprender a calcular com isso, né? Seja com materiais magnéticos ou seja com correntes, com cargas em movimento, nós temos que calcular qual é o campo magnético produzido. Lembrando que nós já demos anteriormente o conceito de campo magnético como sendo aquela propriedade do espaço que uma carga em movimento fica sujeito a uma força e assim por diante. O interessante do campo magnético é que eu posso usar pequenos objetos como a agulha de uma bússola para mapear campos, né? E de uma forma bastante simples, porque o campo orienta outros pequenos magnetos que estejam no espaço. Então, eu posso utilizar esse instrumento, e a bússola é um desses instrumentos favoritos para se mapear, para se estudar o magnetismo, porque a bússola tem uma agulha e ela em si já é um pequeno magneto. E nós vimos anteriormente que quando nós temos um magneto na presença de um campo, ele tende a se orientar. O campo produzido por aquele pequeno magneto tende de alguma forma a se orientar com o campo externo que está ali, não é? Muito bem, então, isso nós já aprendemos e nós queremos agora gerar uma expressão básica. Nós vamos começar com cargas em movimento, lembrando que essas cargas em movimento é o que gera correntes elétricas, né? E se eu souber o campo gerado por uma carga em movimento, eu tenho como construir o campo gerado por qualquer distribuição de cargas em movimento. Ou, em outras palavras, se eu souber a expressão do campo gerado por uma carga com velocidade numa direção, etc., eu sou capaz de calcular uma coleção de cargas em movimento, que é um circuito ou é um condutor de uma geometria específica. Então, isso aqui seria a gente calcular o elemento básico de geração de campo magnético. É calcular o campo gerado por uma carga em movimento. E para fazer isso, eu tenho que fazer algumas observações. Então, eu vou tomar uma carga que está se movimentando ao longo de uma trajetória, não é? A trajetória não precisa ser retilínea, mas não importa qual seja a trajetória, eu estou pegando um pedaço dela que aparentemente é retilínea, tá certo? E nesse momento, ela tem uma velocidade v ao longo da sua trajetória e eu quero estudar qual é o campo num ponto P. E aqui, só para simplificar a visualização, eu imaginei dois planos, não é? Isso está na minha mente, são imaginários, para você poder ter uma visão do espaço, mesmo num desenho plano. Então, nós temos a carga se movimentando e eu vou olhar esse ponto P, que é o ponto de interesse. Eu quero saber, devido a esse movimento, devido ao ter uma carga de valor Q se movimentando
com velocidade v, não é? Qual é o campo que gera no ponto P. Então nós temos que caracterizar esse campo. E para caracterizar esse campo, eu acabei de falar para vocês, uma das coisas que eu posso fazer é pegar uma bússola e ir indo ao redor, né, dessa carga em movimento, observando quais são as características do campo. E o que eu observo é que, primeiro, o campo sempre é perpendicular ao vetor R que eu estou delineando da carga até a posição de interesse. Também observo que o campo ele é perpendicular à trajetória, perpendicular à velocidade. São duas observações que eu fiz utilizando, por exemplo, uma bússola. Obviamente, se eu aumentar a velocidade da partícula, eu vejo que o campo gerado aumenta. E vejo também que o campo cai com 1 sobre r quadrado quando eu vario o r. E uma terceira observação extremamente importante é que o campo se anula quando eu sento em cima da direção da trajetória da carga. Então, quando o raio é paralelo, né? Quando a minha posição é praticamente paralela à trajetória, eu vejo que o campo se anula. Isso dá um indicativo de que o campo deve depender desse ângulo, θ, entre o raio vetor e a velocidade da partícula carregada. E deve depender com seno, porque quando esse θ vai a zero, o campo se anula. Reunindo toda essa observação, eu chego a uma expressão que me dá qual é o campo produzido por aquela carga Q em movimento com velocidade v, quando eu estou olhando a uma posição vetorial R. Para simplificar um pouco, nós vamos caracterizar o vetor R como versor Rzinho, né, e de módulo R. E eu chego à conclusão, através dessas observações, que o campo é, na verdade, dado por uma constante, que agora é a constante magnética, chamado de Q', vezes a carga, então é proporcional à carga, já tinha notado antes, vezes a velocidade vetorial com a direção que eu estou escolhendo para observar o campo dividido por r quadrado. Isso aqui é mais ou menos equivalente, né, à lei de Coulomb para o campo elétrico produzido por uma carga. Só que é o campo agora magnético produzido por uma carga em movimento. E você vê que ela tem características bastante diferentes do campo elétrico. Porque agora, dependendo da posição, não existirá campo, né? Ao contrário da lei de Coulomb, que diz que sempre existirá um campo independente aonde eu vá ao redor de uma carga pontual. Aqui a carga pontual em movimento, ela produz um campo que tem umas características vetoriais diferentes. Apenas para referência, o valor numérico da constante K', 10 a menos 7 Newton por ampere, né, ou Tesla metro por ampere, como você queira. Então essa é uma expressão básica que nós vamos utilizar para produzir campo magnético, porque se eu tenho qual é o campo produzido por uma carga em movimento, eu sou capaz, como eu disse, de construir, através de somas, o campo produzido por qualquer configuração. E esse é o objetivo desse bloco de 4 aulas, que é calcular, que é ensinar vocês a obter o campo para uma configuração qualquer, né, e verificar se tem formas alternativas a essa da soma dos elementos de carga com velocidade distribuído por todo o espaço. Então essa é uma lei básica e através dela eu sou capaz de construir qualquer campo. Bom, obviamente nós sabemos que quando você gera um campo sobre uma carga, não é? Então aqui nós pegamos uma carga gerando o campo, mas se aquele campo atuar sobre uma carga, ele exerce uma força, isso nós já vimos anteriormente, e essa força é também o produto vetorial da velocidade pela posição. Então, pelo campo, desculpa, né? Aqui é campo, desculpa, saiu um erro aqui. Aqui não é R, mas é o campo B. Bom, isto gera várias consequências, né? Uma delas é que eu tenho uma corrente passando por devido às características que eu observei, porque se eu tiver corrente circulando por um condutor, o que acontece? As cargas estão se movimentando no condutor, né? E a gente observou que o campo
sempre tem que ser o produto vetorial da velocidade pela posição. Portanto, o campo tem que, de alguma maneira, ser sempre perpendicular à própria corrente, porque a corrente está na direção da velocidade. Então, como consequência disso, a gente observa que o campo circula as correntes. Se eu tenho uma corrente nessa direção, aliás, a gente vai usar a chamada regra da mão direita, se eu imaginar que a corrente é o meu polegar, os meus dedos indicarão qual é a direção do campo elétrico. Do campo magnético. Então, o campo, essa é uma conclusão importante, que os campos circulam os condutores. E, na verdade, quando você tem mais do que um condutor perto, então esse circula e ele vai agir, se tiver um condutor paralelo aqui, peguei um exemplo, 2 condutores paralelos, dependendo da direção relativa entre as suas correntes, vai acontecer do campo gerado por um produzir uma atração ou repulsão sobre o outro. Então imagine que eu tenho aqui um condutor que passa a corrente e aqui eu representei como que vai estar o campo ao redor. Então ele está circulando a corrente. Tá bom? Essa é uma conclusão extremamente importante que nós temos, que para um condutor de corrente, o campo magnético está sempre circulando a corrente que passa por esse condutor. É uma observação importante que a gente vai usar muito, tá certo? Então, se eu tiver um condutor que tem uma corrente, portanto, uma carga em movimento, e ele, então, vai gerar um campo sobre essa outra carga, imagine que eu tenho um outro condutor que tem outra carga em movimento, tem outra corrente. Então, ele vai gerar um campo para baixo aqui, né? Porque o campo desse condutor circula e pega essa carga, né, com uma direção indo para baixo. Como a força é a velocidade vezes o vetorial, o campo, então se eu tiver 2 correntes propagando em condutores paralelos, há uma atração entre eles. E se for antiparalelo, vai ter uma repulsão, pela razão óbvia de que agora a velocidade inverte, portanto a velocidade vetorial, o campo, dá uma repulsão. Tá certo? Então, o fato de que o campo circula as correntes faz com que condutores, aqui no caso, vão se atrair ou se repelir, dependendo do sentido das correntes que eles carregam. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante é que, como o campo circula as correntes, eu posso me colocar debaixo de uma linha de alta tensão, transmitindo corrente, e fazer uma medida aqui. Como ele circula, eu sou capaz de realmente medir qual é o campo gerado, e através do campo gerado, como nós vamos ver daqui a pouco, eu sou capaz de até determinar que corrente elétrica está passando numa linha dessas de alta corrente, né? Essas linhas de distribuição de energia que muitas vezes conduzem a corrente para poder levar a eletricidade para todas as casas. Muito bem. Então, eu mostrei como que é o campo de uma linha de carga andando, uma carga, mas nós já vimos, mas a consequência também serve se eu de alguma maneira, curvar esse condutor fazendo uma espira. Imagine que eu faço uma espira e passo por ela e faço uma carga circular aí nessa espira. O que acontece? Se eu pegar aqui, o campo é produzido entrando. Se eu pegar aqui, é entrando. Se eu pegar aqui, é entrando. Então, quando eu faço uma espira, uma consequência importante é que o campo no centro da espira é intenso. Não é? Aliás, essa é uma das formas de produzir campo intenso. É você pegar uma espira de corrente. Correntes são cargas em movimento, obviamente. Então, você produz no centro um campo que vai ter uma intensidade razoável. Tá certo? Isso aqui é o desenho de uma espira, agora olhando o plano da espira, tá certo? Então, a corrente aqui, as cargas saem por aqui e entram por aqui, e isso está gerando um campo exatamente no plano da espira, que está na direção vertical e saindo. A regra também da mão direita para espiras é interessante, porque agora eu inverto. Eu faço meus dedos ser a corrente, tá certo? E, portanto, meu polegar indica o campo da espira. A regra da mão direita tem que ser aplicada com cuidado, porque
o polegar, numa hora, tem que ser a direção do movimento da carga e os dedos indicando como que o campo vai circular, tá certo? E se o sinal da carga é invertido, você tem que inverter a direção do campo. E para a espira, o contrário, você faz os seus dedos indicarem como que a corrente vai circular e o polegar indica a direção do campo. As consequências disso é que eu posso botar muitas espiras. O fato de que, quando eu pego um condutor, primeiro nós começamos com um condutor retilíneo, aí eu curvei, formando uma espira, e eu vi que o campo é intenso aqui no centro. Eu posso botar muitas espiras e a soma delas é extremamente interessante, porque ela vai produzir, né? Agora eu venho aqui, se eu pegar a corrente circulando nesse coleção de espiras, que recebe o nome de solenoide, nós temos um campo no interior do solenoide. E como nós vamos poder ver daqui a pouquinho, o solenoide é um elemento extremamente importante para eu acumular campo magnético numa região do espaço, tá certo? Porque o campo ficará confinado ao solenoide. Muito bem. E, obviamente, nós temos uma consequência importante, que eu sempre tenho o campo dentro e fora nessas configurações de corrente. Muito bem. Uma consequência importante que eu tenho que falar nesse nosso processo de calcular campos e trabalhar com campos magnéticos é o fato de que as linhas de campo, que é uma visualização, né, da onde está espacialmente o campo, qual é a sua direção, qual é o seu sentido e qual é a sua intensidade, elas sempre se fecham. Isso não é equivalente ao campo elétrico. O campo elétrico, eu posso ter campo de uma carga, ela tem a origem na carga, não é? E se expande para o espaço todo. Lembram que nós tínhamos desenhos de linhas de campo de uma carga positiva e dela surgiam todas as linhas de campo. Ou se ela fosse negativa, a ela convergiam todas as linhas de campo. Para o campo magnético, isso não é verdade. Então, vamos imaginar uma situação, só para você entender o que eu estou falando, vamos imaginar um material magnético, as linhas saem desse material do chamado polo norte e entram no chamado polo sul, tá certo? Então você pode imaginar, né, erroneamente, já vou adiantando, que se eu cortasse esse ímã, esse gerador de campo pela metade, eu teria um polo norte separado de um polo sul. Isso não é verdade. Como as linhas se fecham, elas sempre se fecham, então quando eu cortar aqui, na verdade as linhas que saem daqui vão fechar de novo aqui. Então, quando eu corto esse ímã na metade, na verdade eu crio dois outros ímãs, né? Aqui, onde eu cortei, essa região vai virar o polo sul para esse extremo e vai virar a região polo norte para esse extremo. De tal maneira que se eu olhar agora metade desse ímã, eles são dois imãzinhos igualzinho em termos de configuração de linhas de campo do que era o primeiro. Isso porque as linhas de campo magnético não podem ser interrompidas. Elas são contínuas, elas se fecham em cima delas mesmas. Claro que isso pode ter prova matemática e tudo isso, né? Então, e se eu cortar de novo esses aqui, eu formo dois de cada um, novamente iguaizinhos a ele. Um pouco menor, porque agora são menores, o campo é menor, mas as linhas continuam. Então, você vê, eu não consigo isolar um polo do ímã, né? Não consigo. Toda vez que eu tento, ele se transforma num conjunto de polo norte e polo sul. Eu nunca terei um polo norte ou um polo sul separado. Claro que tem teorias mais modernas que dizem que é possível nós termos um monopolo magnético, só que na natureza nós não encontramos ainda nenhum. A ciência procura para ver se há, né, em algum lugar, um exemplo desses monopolos. Dizem que eles poderiam existir, mas não há evidência. Mas no nosso aqui, eletromagnetismo, nós praticamente não podemos ter só um polo norte ou só um polo sul, eles sempre são conjunto. Isso significa dizer que eu não tenho monopolos magnéticos. As linhas serão sempre fechadas em si. Se elas são fechadas em si, elas não têm origem e nem terminam, não é? Então elas têm que
de alguma maneira, ter um local que eu posso imaginar como sendo Polo Norte e um local como tem Polo Sul. Imagine uma carga se movimentando, como nós dissemos que o campo circula o movimento dessa carga, ou então uma espira, né? Se eu tiver uma espira, corrente entrando aqui, saindo aqui, o campo também circula. Então aqui para essa, eu poderia estar olhando no plano superior da espira, chamar de Polo Norte, e o plano inferior, Polo Sul, porque elas se fecham assim, né? Aqui, se eu olhasse o plano, eu poderia dizer que o plano inferior seria um plano saindo aqui, seria o Polo Norte, e de cima o Polo Sul. Mas isso é verdade para qualquer região que eu vá aqui no espaço, né? Eu sempre posso associar como aonde as linhas saem, aonde entram. Mas a grande verdade é que elas se fecham entre si, né? E isso faz com que nós afirmamos essa frase, que é extremamente importante, que nós nunca teremos monopolos magnéticos aqui no nosso eletromagnetismo. Isso é importante de sempre ser comparado com a eletricidade, que lá sim nós temos monopolos elétricos. Então aí é uma distinção, né, entre o que nós podemos ter na eletricidade e o que nós temos no magnetismo. Apenas para concluir, indicando que o elemento de corrente elétrica sempre vai ser importante para a gente, e a regra da mão direita permite eu ver como que as linhas de campo circulam esse condutor, tá certo? Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que uma carga em movimento produz um campo, esse campo ele é dado pelo produto vetorial, né, da velocidade com a posição, é proporcional ao movimento da carga, né, e cai com 1 sobre r quadrado. E esse campo produzido por uma carga em movimento é o que nós chamamos da lei da produção de um elemento de campo. Porque se eu tiver uma corrente numa geometria qualquer, eu vou somar cargas em movimento ao longo de todo o condutor e ser capaz de construir campos produzidos em diversas geometrias, que é o grande interesse nosso, que é o grande interesse do uso do magnetismo, né, através das correntes elétricas. Isso nós vamos fazer já na próxima aula, né, o cálculo do campo gerado por configurações um pouco mais elaboradas do que uma única carga em movimento. Então não perca a próxima aula, até lá!